13 hábitos estoicos para uma mente inabalável. Já se sentiu como um barco à deriva, sendo arrastado pela tempestade da vida, incapaz de controlar as ondas emocionais que surgem em seu caminho? Às vezes, a pressão da vida parece esmagadora e, por mais que tentemos, as emoções parecem nos dominar. Mas e se, ao invés de lutar contra as tempestades, pudéssemos aprender a navegar nelas com sabedoria e clareza? Hoje vamos explorar 13 hábitos que podem ajudar a transformar sua mente em um porto seguro, inabalável diante dos ventos e mares da vida. Cada um desses hábitos é uma ferramenta prática que os antigos estoicos usavam para enfrentar suas batalhas internas. Você vai aprender como ajustar suas velas, como se o controle das emoções fosse o leme do seu barco, guiando-o pelas águas turbulentas da vida com mais calma, sabedoria e direção. Ao longo deste episódio, não só exploraremos os hábitos, mas também como implementá-los de forma prática e como eles podem ajudá-lo a encontrar a paz interior, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Pronto para embarcar nessa jornada rumo à mente inabalável? Vamos começar! O primeiro hábito é o autocontrole emocional. Pratique a habilidade de manter o leme firme quando as emoções tentam desviar seu barco. Imagine que, em um dia turbulento, as ondas de raiva ou ansiedade surgem e é fácil se deixar levar por elas. No entanto, o verdadeiro estoico não é aquele que evita as tempestades, mas aquele que aprende a navegar por elas. Vamos refletir por um momento. Quantas vezes você já reagiu impulsivamente a uma situação apenas para depois se arrepender? A prática do autocontrole é como o marinheiro que, diante da tempestade, ajusta suas velas com precisão, ao invés de se deixar ser levado pelo vento. Quando uma emoção forte surge, como a raiva ou a ansiedade, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, libere a necessidade de reagir e simplesmente observe as emoções, como um navegador que observa as ondas sem se deixar levar por elas. Antes de continuar, pense por um momento. Qual foi a última vez que você se sentiu dominado por uma emoção? Como poderia ter respondido de maneira mais calma e controlada? Anote seus pensamentos, pois esse hábito é a chave para transformar suas reações e começar a se tornar um mestre do autocontrole emocional. Agora vamos falar sobre algo fundamental: aceitar o que está fora do seu controle. Imagine que você está navegando e, de repente, uma tempestade violenta surge no horizonte. Não adianta querer controlar o tempo ou impedir que as ondas se formem. Da mesma forma, na vida, muitas coisas estão além do nosso controle. Pessoas, situações externas e o próprio futuro. O estoico não tenta prender o vento nas mãos. Ele entende que a serenidade vem ao aceitar que algumas coisas não podem ser mudadas. Quando você aceita o que está fora do seu controle, você se livra da ansiedade de tentar manipular o impossível. Essa aceitação é como ajustar a direção do barco quando as correntes são fortes, e ao invés de lutar contra elas, você escolhe a melhor maneira de navegar com elas. Pense em algo em sua vida que você está tentando controlar, mas que está além do seu alcance. Isso pode ser uma situação no trabalho, um relacionamento, ou até mesmo uma mudança global que você não pode influenciar diretamente. O que aconteceria se você deixasse ir o controle e se concentrasse apenas em sua reação? Como isso poderia transformar seu estado emocional e seu comportamento? O que faz um marinheiro experiente é a habilidade de enfrentar os ventos mais fortes e as ondas mais altas. Quando as tempestades vêm, ele não foge delas. Ele as usa como oportunidades para se tornar mais forte. Da mesma forma, os estoicos viam a adversidade não como um obstáculo, mas como uma chance de crescimento. A resiliência é como o casco de um navio que, ao enfrentar o impacto das ondas, se fortalece com o tempo. Quando as dificuldades surgem, ao invés de temer ou lamentar, o estoico vê uma chance de testar sua própria força mental. Cada falha, cada erro, é uma lição em como se tornar mais resiliente. Agora, pense em uma adversidade que você está enfrentando ou já enfrentou. Como você respondeu a ela? O que aprendeu com essa experiência? Se você pudesse olhar para essa adversidade como uma oportunidade de fortalecimento, como faria isso? Pratique a gratidão todos os dias que lembrar.
Ela é como o farol que ilumina seu caminho, mesmo quando as águas estão escuras e turbulentas. Mesmo nos dias mais difíceis, há sempre algo pelo que ser grato. Ao refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias, você começa a perceber que mesmo no meio da tempestade, o mar também tem momentos de calmaria e beleza. Quando agradecemos, estamos ajustando nossas velas para captar o vento positivo, independentemente da direção das ondas. Ao focar no que há de bom, aumentamos nossa energia e fortalecemos nossa mente para enfrentar o que vier. Vamos fazer um exercício rápido. Feche os olhos por um momento e pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como um bom café pela manhã ou a presença de pessoas queridas. Como isso muda a sua perspectiva sobre o dia de hoje? Viva o presente com plenitude. Ele é o único tempo que você realmente pode controlar. É o mar que você está navegando agora. Os estoicos nos lembram de que o passado já passou e o futuro é incerto. Mas o momento presente é onde podemos realmente agir. Muitas vezes ficamos presos ao passado, remoendo erros antigos ou preocupados com o que está por vir. Mas, como um marinheiro que vive no momento presente, o estoico aproveita cada onda, cada respiração, cada passo no caminho. É nesse espaço que você pode encontrar a verdadeira paz e foco. Quando foi a última vez que você esteve completamente presente em uma situação? Quais distrações o afastaram desse estado de plenitude? Como você pode praticar mais a atenção plena em sua vida cotidiana? Mantenha-se fiel aos seus valores. Imagine um farol solitário em meio a uma tempestade. O vento uiva, as ondas se erguem como muralhas de água e a escuridão parece devorar tudo ao redor. No entanto, o farol permanece firme, sua luz atravessando a noite, guiando os navegantes perdidos. Seus valores são esse farol, uma luz inabalável em um mundo de incertezas. Os estoicos acreditavam que a integridade era a âncora que mantinha a alma firme diante das tempestades da vida. Se você não define seus princípios, qualquer corrente pode arrastá-lo para longe. Mas quando seus valores são claros e sólidos, nenhuma tentação, crítica ou adversidade pode desviá-lo de sua rota. Ser fiel a seus princípios não significa rigidez, mas sim ter uma bússola confiável. O mar pode mudar, o vento pode soprar em direções inesperadas, mas quem tem um rumo definido nunca se perde. Quais são os princípios que guiam sua vida como um farol na tempestade? Em quais momentos você sentiu o peso da dúvida e quase se desviou do seu caminho? Como pode reforçar sua luz interior para que ela brilhe mesmo nas noites mais escuras? Fortaleça sua disciplina diária. Imagine um rio caudaloso, suas águas correndo impetuosas, separando você do destino que deseja alcançar. No início, a travessia parece impossível, mas então você começa a colocar pedras no caminho. A cada dia, uma nova pedra. Pequenos passos, pequenas vitórias. Com o tempo, uma ponte sólida se forma, permitindo que você chegue ao outro lado. A autodisciplina é essa construção paciente. Os estoicos viam a disciplina não como uma restrição, mas como um ato de liberdade, a capacidade de escolher suas ações em vez de ser arrastado pelos impulsos do momento. Não é a motivação passageira que constrói seu caminho, mas a consistência, o hábito diário de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando as águas parecerem revoltas. Todo grande feito começou com pequenos passos. Um guerreiro não se torna forte em um único treino. Um filósofo não adquire sabedoria em um único dia. E um navegante não aprende a dominar o mar sem prática constante. Quais pequenos hábitos diários você pode fortalecer para construir sua ponte para o sucesso? Onde você tem se deixado levar pela correnteza, em vez de colocar mais uma pedra no caminho? Como pode tornar a autodisciplina algo natural e inabalável na sua vida? Desapegue-se das opiniões externas. Imagine um navegante solitário em alto mar. Os ventos mudam de direção. As ondas sussurram conselhos contraditórios e vozes distantes tentam ditar seu curso. Mas ele não se deixa levar.
Seu olhar está fixo na bússola, sua rota já foi traçada. Ele ajusta as velas conforme necessário, mas nunca permite que a opinião dos ventos decida seu destino. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade surge quando deixamos de buscar validação externa. Assim como o mar nunca será completamente calmo, as opiniões das pessoas nunca serão unânimes. Se você se preocupa demais com o que os outros pensam, se torna um barco à deriva, sem direção própria. Mas quando confia em seu julgamento, encontra firmeza, independentemente da tempestade ao redor. As vozes externas podem até ecoar ao longe, mas a única voz que realmente deve guiá-lo é a sua. O navegante sábio não permite que cada brisa o desvie. Ele segue sua rota com convicção. Em quais momentos você percebeu que estava navegando para agradar os outros, em vez de seguir seu próprio rumo? Como pode fortalecer sua confiança para não ser tão influenciado pelas opiniões externas? O que realmente importa para você, independentemente do que os outros pensam? Cultive o silêncio e a reflexão. Imagine um monge em meio a uma montanha silenciosa. Lá fora, o mundo ruge como uma tempestade. Vozes, notificações, preocupações incessantes. Mas dentro de sua cela tranquila, há apenas o som da própria respiração. No silêncio, ele encontra clareza. No recolhimento, descobre respostas que o barulho jamais poderia lhe dar. Os estoicos sabiam que a mente precisa de espaços vazios para florescer. Assim como um lago só reflete o céu quando suas águas estão calmas, sua mente só pode enxergar a verdade quando se afasta do tumulto. O silêncio não é apenas ausência de som, mas presença de entendimento. É nele que você pode revisar seus pensamentos, corrigir seu curso e fortalecer sua sabedoria. Vivemos cercados de ruído, informações desenfreadas, exigências externas, distrações sem fim. Mas o verdadeiro crescimento acontece quando você se permite pausar, respirar e ouvir a única voz que realmente importa, a sua própria consciência. Quando foi a última vez que você se permitiu um momento genuíno de silêncio e introspecção? Quais distrações estão impedindo você de ouvir seus próprios pensamentos? Como pode tornar a reflexão silenciosa um hábito regular em sua vida? Defina prioridades claras. Imagine sua energia como uma flecha prestes a ser lançada. O arco está tensionado e tudo o que você precisa é um alvo claro e preciso para a flecha atingir. Se o alvo estiver turvo ou você se distrair com outras metas, a flecha se perderá no vento. A mesma coisa acontece com sua energia e tempo. Sem uma direção definida, você acaba se desviando, atingindo alvos imprecisos. Os estoicos nos lembram de que a vida não se trata de fazer mais, mas de fazer o que realmente importa. Em um mundo de distrações, a chave é focar. Cada ação que você toma deve ser alinhada com suas prioridades. Não basta estar ocupado, é preciso ser intencional. Assim como um arqueiro que treina seu foco e acuidade, você precisa refinar sua capacidade de ver o que realmente merece sua atenção e eliminar o que não contribui para a sua jornada. Quando você define suas prioridades, você cria um caminho claro e direto. Não há espaço para dispersões. Cada movimento se torna um passo mais próximo de seu objetivo. Cada escolha, um reflexo da sua intenção. Quais são as prioridades que realmente merecem sua energia e atenção neste momento da sua vida? Onde você tem se dispersado gastando energia em coisas que não contribuem para seus objetivos? Como pode refinar sua visão para garantir que cada ação seja direcionada ao que realmente importa? Pratique o desapego mental. Imagine-se sentado confortavelmente em uma sala de cinema. A tela à sua frente exibe uma história cheia de drama, reviravoltas e emoções intensas. No entanto, você se mantém tranquilo, observando o filme sem se perder nas emoções dos personagens. Você entende que aquilo é apenas uma história. Você está presente, mas não se envolve a ponto de ser consumido pelo enredo. Os estoicos nos ensinam que o desapego mental não significa indiferença, mas a capacidade de manter uma distância saudável das emoções e eventos ao nosso redor.
A vida, assim como um filme, está repleta de cenas intensas, de momentos de alegria e tristeza. No entanto, o verdadeiro mestre da mente é aquele que observa sem se perder no enredo. Ele permanece ancorado, capaz de sentir e reagir, mas sem ser levado pela maré emocional. Praticar o desapego mental não é se afastar da vida, mas se tornar consciente de que suas emoções são como nuvens passageiras no céu da sua mente. Elas vêm e vão, mas não precisam definir sua experiência de vida. Quando foi a última vez que você se deixou consumir emocionalmente por algo ao seu redor? Como pode aprender a observar suas emoções sem ser arrastado por elas? O que você pode fazer para criar mais espaço entre o que acontece ao seu redor e sua resposta emocional? Estabeleça um propósito diário. Imagine um marinheiro preparando seu barco antes de zarpar. Antes de levantar âncoras, ele traça sua rota, observa as condições do mar e define a direção que seguirá. Sem essa preparação, o barco ficaria à deriva, perdido nas vastas águas. Da mesma forma, ao acordar, ao definir uma intenção clara para o seu dia, você traça a rota que guiará suas ações e decisões. Os estoicos acreditavam que um dia sem propósito era um dia desperdiçado. Ao definir uma intenção logo pela manhã, você coloca sua mente e seu coração na direção certa, criando uma energia focada e uma sensação de realização, independentemente do tamanho da tarefa. Não se trata de ter um dia perfeito, mas de dar um passo consciente em direção ao seu destino, sabendo exatamente onde quer chegar. Cada novo dia é uma oportunidade de avançar, e o propósito diário é o mapa que orienta a sua jornada. Sem ele, você pode ser levado pelas ondas da distração, mas com um propósito definido, o caminho se torna claro e seu esforço se torna mais significativo. Qual intenção você pode estabelecer hoje para dar direção ao seu dia? Em que momentos você sentiu que o seu dia estava à deriva, sem um propósito claro? Adote uma mentalidade de crescimento contínuo. Imagine um rio que segue seu curso. Às vezes ele encontra obstáculos no caminho, pedras, margens íngremes, mas ele não para. O rio se adapta, se molda ao seu leito, sempre em movimento, sempre avançando. Assim é a vida de quem adota uma mentalidade de crescimento contínuo. Nunca está estagnado, sempre busca aprender e evoluir, independentemente das dificuldades. Os estoicos viam o conhecimento e a sabedoria como um rio imenso que nunca deixa de fluir. Cada nova experiência, cada novo aprendizado é como uma gota d'água que se soma ao grande fluxo da vida. E quanto mais você aprende, mais você se adapta, mais você cresce. O segredo está em nunca parar de buscar, em não se acomodar nas certezas, mas continuar explorando, questionando, expandindo. A verdadeira plenitude vem da constante evolução. O rio não se preocupa com os obstáculos, ele simplesmente segue, se ajusta e continua a fluir. Assim também deve ser sua jornada, uma busca constante por mais conhecimento e sabedoria, sabendo que, ao final, o aprendizado nunca tem fim. Quais áreas da sua vida ainda precisam de mais aprendizado e evolução? Quando foi a última vez que você sentiu que estava se acomodando, deixando de crescer? Como pode cultivar a curiosidade e a vontade de aprender todos os dias para continuar fluindo em direção ao seu melhor? Ao longo deste episódio, exploramos 13 hábitos estoicos que são como as velas e o leme de um barco que o ajudam a navegar pela vida com mais sabedoria, controle e serenidade. Incorporando essas práticas diárias, você não apenas enfrenta os desafios com mais resiliência, mas também começa a mudar a forma como vê o mundo e as dificuldades ao seu redor. Escolha um desses hábitos para praticar esta semana. Pode ser o autocontrole emocional, a gratidão diária ou qualquer outro hábito que ressoe com você. Lembre-se de que, como um marinheiro experiente, a prática diária é o que lhe permitirá navegar com mais confiança e sabedoria. Se este episódio foi valioso para você, curta, compartilhe e se inscreva. Juntos,
podemos continuar navegando e aprendendo, sempre mais fortes, mais sábios e mais em paz, como navegadores experientes em busca do verdadeiro norte.